Sejam bem-vindos a mais um Além do Arco-Íris. Sidney Fernandes e Carlos Luz. Olá, amigo, olá, amiga ouvinte. Aqui estamos para mais um programa Além do Arco-Íris, com reflexões em torno da doutrina espírita. Rogamos ao Senhor da vida, abençoe os nossos propósitos de bem servir. Muito prazer, eu sou o Theo Oliveira e hoje estaremos apresentando questões sobre o Espiritismo, procurando tirar dúvidas dos ouvintes, dando respostas às perguntas levantadas que constam de nossos e-mails. Se você tem alguma sugestão ou pergunta para o nosso programa, escreva seu e-mail para carloseduluz@uol.com.br, carloseduluz@uol.com.br. E mais uma vez no programa de hoje, felizes recebemos os nossos amigos para esse programa de perguntas e respostas, Sidney Fernandes e Carlos Luz. Sejam bem-vindos. Amigos ouvintes, Theo, Sidney, vamos fazer então o nosso chamado Pinga-Fogo, em que os ouvintes nos enviaram questões que serão respondidas pelo Sidney Fernandes. Sidney, uma vultos e também vendo um homem de branco dizendo que tem ratos entre os brinquedos. Carlos, vamos dar uma paradinha que deu uma falhada no seu microfone. Você vai ter que voltar aí. Começa de novo assumindo aí. Uma parada aqui, uma pausa. Não seria bom começar de novo, Theo? Acho que dá para fazer só a parte do Carlos, né? Então, peraí. Então, deixa eu voltar lá. Carlos, então vamos lá. A hora que o Theo passa para você e você começa a falar. Eu vou agora fazer a contagem regressiva para você, Carlos. 4, 3, 2, agora, Carlos. Sidney, temos aqui questões levantadas pelos ouvintes e um deles nos pergunta: uma criança de 6 anos vendo vultos e também vendo um homem de branco dizendo que tem ratos entre os brinquedos, isso pode ser algo espiritual, Sidney? Sabe, Carlos, a criança até os 7 anos de idade, ela está ainda completando o seu período de adaptação à nova encarnação. É muito comum que crianças tenham amigos imaginários, vejam espíritos, e é natural que a criança tenha algumas visões. Não como essas que você está dizendo, em que ela se sente desconfortável com algum inseto ou algum animal junto dos seus brinquedos. Então eu entendo que pode ser tanto a visão, uma visão que a criança interpreta dessa forma, como pode ser uma eventual relembrança de algum fato desagradável na sua vida anterior, ou mesmo no seu desdobramento espiritual. Mesmo considerando, Carlos, acima de tudo, que as crianças contam com uma proteção especial da espiritualidade. Nós vemos, por exemplo, no livro Missionários da Luz, em que um espírito assume a condição de protetor espiritual de uma criança, e, se não me engano, o nome do personagem era Segismundo, e esse espírito assume a posição de protetor espiritual e ia ficar ao lado dessa criança até os 7 anos. A partir dali, se afastaria, dando-lhe aquela chamada liberdade vigiada. Então, eu entendo que as situações em que a criança se sente desconfortável com a eventual visão ou relembrança seja a exceção, porque a criança sempre é muito protegida pela espiritualidade, Carlos. Ok, Sidney. Então, uma outra questão dos ouvintes. Ele pergunta aqui: quando o pai e filho não se simpatizam, mas se respeitam e não brigam,
estão cumprindo o propósito reencarnatório de se tolerarem ou não estariam, Sidney? Carlos, Richard Simonetti costumava dar muita ênfase a essa situação. Inclusive, ele contou o caso de uma senhora que, durante a vida inteira, tolerou o marido. E ele critica com veemência, porquanto não basta tolerar. Tem que haver um congraçamento, tem que haver a reaproximação entre marido e mulher. No caso que você citou, eu entendo que eles estão se respeitando, evitando a briga, estão no caminho certo para a proposta do planejamento reencarnatório que eles assumiram. Mas não basta a tolerância, né? Haverá necessidade realmente de superarem as desavenças. Esse é o objetivo da presença dessas criaturas em nossa casa. Não basta a gente tolerar o outro, nós teremos que sempre fazer todo o possível para a reaproximação, o congraçamento. Porque Deus não nos coloca dentro de um lar para a gente simplesmente para sofrer ao lado de uma pessoa de um desafeto. Ele nos coloca para que a gente supere os problemas do passado, supere as dificuldades e possa voltar para a espiritualidade com menos antipatia, menos aversão, superando os problemas do passado. Então, não basta só a tolerância, né, Carlos? E confirmando essas suas palavras, a gente tem experiência em reunião mediúnica, e muitas vezes, numa reunião mediúnica, nós temos espíritos que sentem uma aversão muito grande um pelo outro, porque aconteceu em vidas passadas, existia um amor muito grande entre eles. E por algum engano, por alguma situação, ele imagina que foi traído. E, na verdade, não foi. Então, ele guarda um rancor da outra vida dessa pessoa, imaginando que aquela pessoa traiu aquele grande amor que ela tinha. Aí, o que acontece? Reencarnam juntos, e o objetivo da reencarnação é, como você disse, é de que eles criem uma afinidade, ou seja, retomem aquele amor anterior, superem aquela situação, aquele engano que aconteceu. Então, se isso não acontecer, se não houver esse entendimento, transformar essa relação de dificuldade em uma relação de amor, ou seja, amai os vossos inimigos, realmente o retorno deles ao plano espiritual vai ser uma situação mais complicada, né? Agora, outra questão que tem, Sidney, por que uma pessoa a quem a gente se doa tanto, faz tudo o que pode e o que não pode por ela, e essa mesma pessoa nunca enxerga o bem que você faz e é a primeira a te fazer o mal, a te julgar, mantendo por dias e dias uma mágoa provocada por uma única falha que você cometeu, sem ter tido intenção de fazer mal a essa pessoa? Carlos, eu vi uma certa ocasião um texto de André Luiz que nos recomenda, e esse texto depois foi estudado por Richard Simonetti, que nós devemos ver nessas pessoas criaturas doentes, criaturas que não têm o condão de enxergar o bem. Parece que são pessoas vesgas ou usam lentes escuras, só vem a parte negativa, a parte ruim da vida. Eu entendo que a gente está ali ao lado dessa criatura, provavelmente porque nós temos condição melhor de ver a vida, de perdoar, de ser mais tolerante, de resignar-se àquela doença psicológica e espiritual que a outra pessoa tem. Agora, eu entendo também, Carlos, que ninguém é obrigado a ficar ao lado de uma pessoa irascível durante toda a encarnação. Se você faz de tudo por essa criatura e essa pessoa não reconhece, não melhora,
não se acerta, não se ajuda, às vezes o afastamento pode fazer com que a pessoa desperte e se melhore. Porque, inclusive, é um direito que você tem de se preservar, de se defender de coisas que outras pessoas fazem contra você, não obstante você ajudá-las. É um direito que você tem de se manter à distância. Agora, se você faz de tudo para ajudar a pessoa, se afasta e de repente ela reconhece que tem que mudar, tem que ser melhor, é um estímulo para você continuar ajudando, prosseguir com a sua jornada. Agora, se chega um momento em que essa criatura recusa-se a ver o melhor, a se melhorar, ninguém é obrigado a ficar ao lado de alguém que não quer se ajudar. Mas eu entendo que, nesse caso citado por você, há um compromisso de alguém mais lúcido, com melhores condições de doar. E aí eu me lembro de Alcione, no livro Renúncia, que conseguia ver o melhor das pessoas, mesmo as pessoas assim mais intolerantes, odientas ou até agressivas. Sidney, será que um dia não haverá mais dor, sofrimentos, pessoas fazendo mal, ganância e um querendo ser melhor que o outro? Será que um dia vai existir um mundo assim maravilhoso? Nos pergunta o ouvinte. Sem dúvida, Carlos. Nós estamos caminhando para isso. E se nós formos comparar as pessoas, a evolução das pessoas no transcorrer dos séculos, nós vemos que hoje o mundo está muito melhor. E notamos que hoje há maior tolerância, há inclusive uma intolerância em relação ao preconceito, pessoas que humilham as mais pobres, ou pela cor da pele, ou pela sua origem. O mundo está melhor. O mundo já tem menos dores. Ah, mas ainda a situação não está boa. Nós estamos caminhando para isso. O fato de termos passado por uma pandemia significa que nós não estamos ainda bem. Significa que nós ainda temos que melhorar. A humanidade ainda está doente. E eu entendo que, com o passar do tempo, essas dores vão nos estimulando a desbastar as arestas. É o caminho, Carlos. Um dia, sim, eu respondo positivamente. Vai existir um mundo melhor. Bom, mas e se remanescerem aqueles que querem permanecer no mal? Nós já tivemos, tanto da parte de Jesus, como da parte de Allan Kardec nas obras básicas e do próprio André Luiz, notícias de que gradativamente algumas pessoas serão retiradas do nosso convívio. Elas serão colocadas no mundo em que elas vão ser convidadas a uma reflexão maior. Um mundo não tão bom quanto a Terra, embora estejamos ainda no mundo de expiações e provas. Mas estamos caminhando, Carlos, e nós não podemos só nos arvorarmos em criaturas melhores que as outras. Temos que ver, acima de tudo, os nossos defeitos. Será que esse que está provocando esse mal não somos nós mesmos? Então, essa reflexão acho bastante oportuna, viu, Carlos? Muito boa resposta sua, Sidney. Uma outra questão. Tenho uma sobrinha recém-nascida e minha cunhada viu um vulto sobre ela. Ela está com muito medo. Qual seria a explicação desta presença? Na verdade, Carlos, nós temos os nossos protetores espirituais. E às vezes são criaturas não muito elevadas, são às vezes parentes do nosso mesmo nível. E acontece às vezes de a gente assustar com a presença delas. Mas isso é uma questão de tempo, porque
como a gente percebe que a intenção do Espírito é nos ajudar, nos auxiliar, nós vamos nos acostumando com a presença dele. E é bom considerar também que até os 7 anos de idade, até o limiar da puberdade, a criança ou adolescente tem assim uma facilidade maior para ver espíritos à sua volta. Mas depois isso passa, a não ser que sejam médiuns assim destinados, criaturas com uma sensibilidade maior para exercer a mediunidade. Então são situações que têm que ser analisadas caso a caso. Outra questão. Se puder, fale sobre as pessoas que morrem de balas perdidas, incluindo muitas crianças. E o ouvinte pergunta, isso é resgate kármico? Sabe, é uma questão em relação à qual eu tinha uma certa divergência com o Richard. Richard achava que, pelo fato de estarmos no número de expiações e provas, isso por si só já justificaria que nós estivéssemos sujeitos ou a um acidente, ou a um incêndio, ou a uma bala perdida. Eu não digo que isso não seja que isso seja impossível, mas considerando que nós só recebemos aquilo que semeamos, é bem provável que cada um de nós traga em nosso organismo perispiritual situações assim que poderíamos chamar de pontos cinzentos que podem atrair situações difíceis. Eu conto sempre uma história pela qual passei com o Richard Simonetti, quando estávamos no Rio de Janeiro, e eu estava levando com o meu veículo para um centro, e eu tive a intuição de não seguir o GPS e cortar caminho. E quando chegamos ao local, descobrimos que se eu tivesse me mantido na rota normal, a rota natural que o GPS estava me oferecendo, eu poderia ter passado por uma situação de conflito entre policiais e traficantes. Acontece que eu levava comigo uma carga preciosa, que era o Richard, e o mentor dele e o meu falou, melhor você desviar o caminho. Então, quando o indivíduo tem mérito, não tem aqueles pontinhos cinzas no seu perispírito, ele pode ter o impulso, a ideia de a criança não brincar na rua naquele horário, de ficar dentro de casa, de usar um outro caminho, ou não ir para uma viagem de avião, como aconteceu no caso lá do Boate Kiss. 2 jovens que, inclusive, haviam participado da organização daquela festa que culminou com aquele incêndio pavoroso, eles não puderam comparecer à festa. E eles foram poupados. Então, eu entendo, Carlos, que sempre quando ocorre uma situação dessas, alguma coisa a gente fez para justificar, porque senão os espíritos tomam providências, como aconteceu com Richard, de se desviar do caminho para não sermos expostos a balas perdidas, a acidentes ou mesmo outras coisas mais que possam vir a nos prejudicar. Sidney, ainda confirmando esse seu pensamento aí, o orar e vigiar, né? Sem dúvida. E que o Evangelho recomenda, quer dizer, se é vigiar, é porque existe possibilidade de que alguma coisa aconteça por imprevidência, né? Então, eu confirmo isso que você falou. Agora, a Europa estaria resgatando o passado de intolerâncias e colonizações exploratórias com a atual imigração em massa da população muçulmana, Sidney? Eu não digo que seja resgatando o passado, porque a obrigação de solidariedade, da empatia em relação ao semelhante, está presente em todas as pessoas, em todas as nacionalidades. Agora, sem dúvida, existe um passado kármico da Europa, principalmente
final do século XIX, começo do século XX, quando os europeus avançaram sobre a África e acabaram por criar muitos problemas, matar muita gente. Há um caso, por exemplo, há uma situação da Bélgica em relação ao Congo, em que eles facilitaram que um aproveitador explorasse marfim e diamante lá do Congo, e se o indivíduo não cumpria com a sua cota, ele tinha o braço cortado. Nós vemos até hoje pessoas mutiladas porque esse país permitiu que esse tirano fizesse essas coisas. Você sabe, né, Carlos, quando fazemos o mal para alguém, mais cedo ou mais tarde, nós temos que reconhecer esse mal, temos que nos arrepender dele e temos que repará-lo. Então, pode ser, sim, que a Europa... Eu vivi uns tempos na Itália e eu olhava assim para o Mediterrâneo, do lado de lá estava a dor, a desgraça, estava o analfabetismo, a doença. Do lado de cá, a bela Europa, a florescente Europa. Então, eu entendo que todos nós temos obrigação de estender a mão àquele que está numa situação pior do que a nossa. É isso mesmo, Sidney. Noutra questão aqui, a pergunta do ouvinte: minha sobrinha foi morta com facadas e sonho com ela frequentemente. E a ouvinte pergunta: o que seria? Primeiro, a saudade, né? Depois, a pessoa fica impressionada. Depois, pode realmente a pessoa desdobrar-se e encontrar-se com a desencarnada. Mas eu entendo que, orando por ela, entendendo o erro cometido, que essas coisas poderão ser superadas com o tempo, Carlos. Sidney, estamos chegando já ao fim do nosso programa. Ficaria aí com você aí as palavras aí encerrando. Perfeito, Carlos. Bem, duas questões que poderiam ser feitas por você em relação ao centro espírita, né? Quando falamos que, às vezes, um espírito se manifesta, às vezes, várias vezes no centro pelo mesmo médium. Essa é uma questão que você não está podendo realizar agora pela premência do tempo. Mas eu digo que, às vezes, o espírito precisa se encaixar, se aproximar daqueles cujos fluidos são mais próximos. E a última pergunta, Carlos, que eu estou já fazendo e respondendo de uma vez, é quantas vezes o espírito pode reencarnar? Depende realmente das suas necessidades evolutivas, né, Carlos? Depende realmente de quantas vezes nós precisaremos passar neste planeta ou em outros planetas pela situação que vai exigir de nós a reflexão e o nosso progresso. Bem, Carlos, eu agradeço muito as perguntas que você elaborou. É sempre bom fazer justiça, dar o crédito a você pela redação do programa. Esse programa que foi criado por Richard Simonetti, eu, você e o Theo estamos mantendo tanto em homenagem a Richard, como para atender a necessidade de o espírita, de as pessoas terem acesso à veiculação, ao conhecimento da doutrina espírita. Muito obrigado, Carlos. Obrigado, Theo. Obrigado aos ouvintes. Retornam você agora, Theo, para o encerramento. Obrigado, Sidney. Obrigado, Carlos. Obrigado você que nos acompanhou em mais um programa Além do Arco-Íris, nesse programa Pinga Fogo. E nós pedimos que a paz de Jesus, o amor infinito de Deus e a sintonia com os bons espíritos estejam sempre conosco e que possamos, na próxima semana, estarmos juntos para mais um programa Além do Arco-Íris. Fiquem com Deus e até lá. Sejam bem-vindos a mais um Além do Arco-Íris. Sidney Fernandes e Carlos Luz.